Galerinha do CS, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais um Fractal Revisa. Hoje falaremos das nossas partes de frações, a continuação da parte de frações. Nosso primeiro assunto da aula de hoje é fração equivalente. O que é uma fração equivalente? Fração equivalente são frações que escritas de formas diferentes, porém o seu resultado é o mesmo. Vamos reparar bem nesses dois desenhos que eu fiz. Olha o desenho da direita. O quadrado maior foi dividido em duas partes. E no meu da esquerda, o quadrado maior foi dividido em 4 partes. Mas repara a parte pintada. Essa parte pintada, ela não pintou a metade do meu quadrado. E essa outra parte também eu não pintei a metade do meu quadrado. Então presta bem atenção à diferença da fração equivalente. É que o seguinte, essa fração aqui, a metade dela foi dividida em 2 partes. E essa foi dividida só em uma parte. Olha que legal, pessoal. Frações equivalentes, repara bem, nesse nosso assunto aqui, o 2/4 ele equivale a meio. Por quê? Porque o meu desenho ele é o mesmo, só que o mesmo desenho dividido em 4 partes. E aqui o desenho foi dividido em 2. Só que a quantidade que eu utilizei foi a mesma. Repara que aqui de cima eu pintei a metade e aqui de cima também eu pintei a metade. A diferença é que nesse da esquerda eu usei 2 partes para me ter a metade. E no da direita eu usei apenas uma parte. Ou seja, que 2 pedaços da minha esquerda equivale a 1 pedaço da minha direita. Olha que legal então. Repara que ambos me referem à metade do meu desenho. Só que eu escrevo essa da esquerda na forma de 2/4. Ou seja, eu tenho 2 pedaços no total de 4, ou seja, também é a metade. Que já, esse aqui já é diferente, que o meu desenho ele tem 2 partes e eu colori apenas uma. Então, tem uma parte no total de 2. Então, esse também é a metade. Então, frações equivalentes é apenas isso. São frações escritas de formas diferentes, porém têm o mesmo significado. Como eu encontrar frações equivalentes? Lembra que nas frações equivalentes eu poderia usar as duas operações, a multiplicação e a divisão. Repara bem, se você olhar no da esquerda para a direita, a quantidade que foi dividido é a metade do da esquerda. E se eu olhar da direita para a esquerda, o da esquerda ele tem o dobro do da direita. Se eu estou voltando na minha fração de meio para 2/4, repara que eu multipliquei todo mundo por 2, porque eu dobrei a quantidade de pedaços. Se eu dobrei a quantidade de pedaços, eu dobrei a quantidade pintada e a quantidade que ela foi dividida. Se você reparar, eu tinha um pedaço. Se eu dobrei a quantidade de pedaços, eu também tenho que dobrar quem? A quantidade do total, certo? Ótimo, então presta bem atenção, se eu for utilizar o contrário, se eu tiver 2/4 para meio, para me vir de 2 para 1, eu vou dividir por quem? Por 2. Quando eu dividir por 2, os 2 pedaços virou quanto? 1, porque 2 dividido por 2 é 1, e 4 dividido por 2 é 2. Qual conclusão que eu chego disso? Eu obtenho uma fração equivalente quando eu multiplico o numerador e o denominador pelo mesmo valor, ou eu posso dividir também o numerador e o denominador por um mesmo valor. Aí eu te dei 3 exemplos. Vamos achar frações equivalentes da primeira. 3 frações equivalentes a meio. Lembra-se, meninos, que você pode multiplicar por qualquer valor. A única regra é que se você multiplicar o numerador por um número, você também tem que multiplicar o denominador. Vamos lá. Para mim achar 3 frações equivalentes a meio, o que eu posso fazer? Multiplicar o numerador por 3. Quando eu multiplicar o numerador por 3, eu tenho que fazer 3 vezes 1, 3. Mas para mim achar equivalência, eu também não tenho que multiplicar o denominador, então multiplico por 3 também. Então, uma das frações equivalentes é quem? 3/6. Outra fração equivalente é, se eu multiplicar ela por 4, vai ficar assim, ó. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Professor, mas pode ser em sequência? Pode, mas também pode ser qualquer número. Lembra-se que para uma fração existir, o meu denominador nunca pode ser 0. Ou seja, você não vai multiplicar por 0. Então, pessoal, te dei 2 exemplos. Vamos para mais 2 aqui.
Duas frações equivalentes a 2/5. Agora eu vou usar números grandes, para você ver que você pode usar qualquer número. Professor, vou multiplicar por 100. Posso multiplicar por 100? Pode, desde que seja o numerador e o denominador. 2 vezes 100, 200. 5 vezes 100, 500. É equivalente a 2/5. Viu aí o conceito? De novo, professor, vou multiplicar então por 5. Posso? Pode, desde que seja o numerador e o denominador, não tem o menor problema. 2 vezes 5, 10. 5 vezes 5, 25. Viu aí? Você achou mais uma fração equivalente. Presta bem atenção, porque fração equivalente, quando eu quero uma fração equivalente, eu tenho infinitas. Porque qualquer número que eu multiplicar pelo numerador, se eu multiplicar esse mesmo número pelo denominador, eu vou ter um equivalente. Tudo bem? Agora eu vou usar a divisão. Lembra de eu falar para vocês? Olha o meu conceito. Quando eu fui, eu multipliquei. Quando eu voltei, eu fiz o quê? Divi. Então, eu posso utilizar a divisão também nas equivalentes. Olha aqui que legal. Qual uma fração equivalente aqui que eu posso formar? O 27 e o 21 são múltiplos de 3. Então, eu vou dividir por quem? Por 3. 27 dividido por 3, 9. 21 dividido por 3, 7. Então, a minha fração equivalente é 9/7. Mas olha que legal quando eu estou dividindo. Repara o 9 e o 7. Eles têm divisores comuns? Eles não têm. Quando isso acontecer, nós falamos que eles são primos entre si. Eles não possuem nenhum divisor comum. O 9, ele não é um número primo, o 7 sim. Porém, como eles não têm divisores comuns, nós falamos que eles são primos entre si. E quando isso acontece em uma fração, nós temos que essa fração ela é uma fração irredutível. Uma fração ela é irredutível quando eles forem, o numerador e o denominador, primos entre si. Lembra também no método da divisão? Quando eu estou dividindo uma fração, eu estou simplificando essa fração. Quando eu utilizo a divisão, é uma forma simplificada. E quando ele fala assim, simplifica o máximo possível, é porque ele quer a irredutível. Se ele pediu para simplificar, você não pode multiplicar, você só pode o quê? Dividir. Então, a fração irredutível é a menor fração possível, é a menor fração equivalente possível de uma outra fração. Então, eu vou ter uma irredutível quando eles forem primos entre si. Tudo bem?